Olá, sejam bem-vindos ao canal de literatura. Bom, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o trovadorismo. O trovadorismo, ele marca o início da literatura portuguesa. Ele é a primeira escola literária da literatura portuguesa. E por que a gente tem que falar de uma literatura portuguesa? Porque para a gente poder entender a literatura brasileira, inicialmente a gente precisa entender o começo da literatura portuguesa. E como eu falei, o trovadorismo é o começo, é a primeira escola literária. Então por isso que a gente vai falar sobre o trovadorismo. Bom, o contexto histórico do trovadorismo é do século XII até o século XV. Ou seja, isso é a Idade Média, a Era Medieval. Nessa época, o Portugal ainda estava se formando, Portugal estava em formação. Por isso, uma das características do trovadorismo, que a língua é o galego-português. A língua, das manifestações literárias do trovadorismo é o galego-português. O galego-português é um português arcaico. Então, por isso, porque Portugal ainda estava se formando, e junto com Portugal, consequentemente, a linguagem ainda estava se formando também. Uma outra característica importante da época é o teocentrismo. O teocentrismo é Deus no centro. Então, Deus acima de todas as coisas, Deus no meio, Deus no centro de tudo. Uma outra coisa é que aqui naquela época, tinha a monarquia. A monarquia era quando o rei era a autoridade. E aquele rei, ele era legitimado pela igreja. A igreja dizia que aquele rei, ele era escolhido por Deus. Então, é importante a gente saber disso. O sistema político dessa época era o feudalismo. E aí uma coisa importante da gente saber é aquela relação, dos vassalos com a senhoria. Então os vassalos, eles tinham uma dependência da senhoria, Tinha aquela relação que a senhoria estava lá em cima e os vassalos lá embaixo, então tinha aquela dependência. Os textos do trovadorismo, eles poderiam ser, eles eram poesia e prosa. Então vamos falar primeiro da poesia. A poesia, as poesias tinham uma quantidade muito maior, por isso que a gente vai falar mais dela. A poesia, ela era cantada, então eram cantigas, E aí existiam os trovadores. Os trovadores eram aqueles caras que compunham aquelas cantigas, aquelas músicas, e cantavam aquelas músicas. Então eles eram os compositores e os cantores das cantigas, o nome deles, trovadores. Todas essas cantigas, elas eram reunidas em um único livro que chamava Cancioneiro. Então ele reunia todas as cantigas. E a gente pode dividir as cantigas entre lírica e satírica. Então a poesia é dividida em lírica e satírica. Então falando da lírica primeiro, a gente tem a cantiga de amor e a cantiga de amigo. A cantiga de amor é quando o eu lírico era um eu lírico masculino, e aí ele ia falar sobre a sua amada, e aquela amada era uma mulher superior, era uma mulher inalcançável, sabe? Era um amor muito impossível, era uma coisa muito... A gente pode até relacionar assim com a relação da senhoria com o vassalo. Então, o homem seria o vassalo, porque a mulher estaria acima dele, ele depende daquela mulher para sobreviver, daquele amor impossível. Então essa era a cantiga de amor. E a linguagem usada nessa cantiga é uma linguagem bem rebuscada, uma linguagem bem formal, bem rebuscada mesmo. E a cantiga de amigo? A cantiga de amigo tinha um eu lírico feminino. Isso não significava que a mulher estava escrevendo, até porque naquela época a mulher não tinha muito lugar, assim, Então era aquele cara, aquele trovador que escrevia, E aí aquele trovador, ele criava um eu lírico feminino. E naquelas poesias, naquelas cantigas de amigo, eram faladas assim sobre um amor saudosista, sabe? Uma saudade que a mulher sentia do seu esposo, do seu marido, Enfim. A linguagem dessas cantigas de amigo era muito mais simples, Enquanto que da cantiga de amor era mais rebuscada, da cantiga de amigo era uma linguagem mais simples, ok? Então essa é a primeira divisão, a cantiga lírica, que é a de amor e a de amigo. Agora indo para a satírica. Bom, então a satírica também vai se dividir em dois, assim como a lírica. A de escárnio e a maldizer. Então a cantiga de escárnio era aquela que zomba, tira bastante sarro, zoa mesmo os outros, só que sem revelar o nome. Então era aquela que não revelava o nome dos outros, de quem ela estava falando, mas ela zombava de todo mundo,
ela usa muita ironia, muito duplo sentido, sabe? Pra fazer toda essa zoeira aí. E a linguagem da poesia, né, da cantiga de Escárnio é uma linguagem mais sutil, ok? Agora indo pra de Maldizer. A de Maldizer já era mais pesada, a linguagem era mais agressiva, mais pesada e usava até palavrão às vezes, enquanto que a de Escárnio não usava, né, era uma coisa assim, zombava, mas não falava o nome. A de Maldizer não, já era direta, falava o nome de quem que tava zoando ali, de quem que tava zombando, era uma crítica mesmo, uma linguagem bem agressiva. Bom, então essa é a poesia do trovadorismo, é dividida em lírica e satírica, e aí tem os grupos dentro da lírica, cantiga de amor e cantiga de amigo, e dentro da satírica, cantiga de escárnio e cantiga de maldizer, ok? Agora indo pra prosa, eu falei que tem poesia e prosa, só que a prosa é uma quantidade muito menor, por isso que a gente vai falar dela bem rapidinho, porque a poesia tem uma quantidade muito maior, né? Mas a prosa, ela também era dividida em 4. A primeira eram as crônicas. As crônicas contavam as histórias de Portugal, a formação de Portugal, contava sobre Portugal. A segunda era as histórias de linhagem, histórias de linhagem. Histórias de linhagem contava também de Portugal, mas contava da família, das famílias de Portugal. Então era linhagem mesmo, assim como o próprio nome já diz. A outra é a hagiografia. A hagiografia, que é esse nome estranho, falava sobre a religião, então contava história de religião, só a religião. E a última eram as novelas de cavalaria. Essas novelas eram histórias de guerreiros, grandes guerreiros, cavaleiros, destemidos, sabe? E aí elas ficaram bem famosas, todo mundo conhecia as novelas de cavalaria. Então esses são os tipos de trovadorismo aí, né, em prosa. Bom, então esse foi o vídeo sobre trovadorismo. Eu espero que eu tenha conseguido ajudar você a entender um pouco melhor sobre isso. Eu sei que parece bastante coisa, mas na verdade é simples de entender, né? Então se eu conseguir te ajudar, por favor deixa o like nesse vídeo. Não esqueça de se inscrever aqui no canal, ative as notificações para você não perder nenhum vídeo e coloque nos comentários aí se você gostou, se você tem alguma sugestão de assunto, de literatura, que eu possa te ajudar, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!